Vamos lá. Por só, ver se eu estou aparecendo. O Alex dá um teste aqui. Oi, quem está assistindo. Eu não faço edição dos meus vídeos, então, beleza. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom, eu estava conversando com a Ângela e tal, eu falei do Viva Seu Tempo, e assim, cara, o que tem de PNL nesse negócio? Eu falei, bom, em 2007 foi a primeira vez que eu tive contato com a PNL. Na época, um grande amigo chamado Luiz Pajanello, alguns aqui conhecem ele, e ele estava fazendo já a formação na escola e ele me pegava lá pela URGS e tal e começava a falar comigo sobre PNL. Eu falei, beleza, cara, eu quero experimentar alguma coisa disso. E em 2007 ele montou um curso junto com o Marcos relacionado à análise de negócios com PNL. Então era uma aula com o Pajanello, uma aula com o Marcos, e ali eu comecei a ter um pouco do que era a PNL, o que ela podia fazer. Um pouquinho antes desse 2007, 2006, foi quando eu decidi parar a minha vida, para não ser parado. Basicamente dá para resumir assim. Eu estava num ritmo que eu parava no hospital a cada 13 meses tomando Dramin na veia para poder estabilizar os surtos de labirintite, e eu achava que isso era normal. E aí um dia eu me acordei de um desses surtos e pensei assim, vou poder parar 2 dias para descansar um pouquinho. E eu falei, tem algo errado nessa frase. E eu comecei a notar que eu não estava vivendo o meu tempo, eu estava sendo vivido pela vida que eu tinha escolhido e achava que era a vida certa para se ter. Eu decidi largar as 2 empresas que eu tinha, eu comecei a estruturar um novo formato de trabalho, e para isso eu precisava entrar num lugar que me desse sustentação para eu poder mudar tudo que eu precisava mudar. Então eu aceitei um trabalho numa multinacional, trabalhei nela durante 2 anos e meio, e aí foi o meu processo de reabilitação. Eu tinha que conseguir fazer o que eu fazia em 18 horas em 8, 8 ou 9, enfim, conforme a carga horária que a empresa tinha. E nesse processo eu comecei a querer me entender e saber como é que eu poderia ser tão produtivo quanto eu era quando eu fazia 16, 18 horas de trabalho, fazendo 1/3 disso. Então esse era o meu desafio. E aí eu comecei a me estudar muito. Eu comecei a praticar tudo que era possível em relação à administração do tempo, até descobrir que a gente não administra o tempo. Eu não consigo parar o tempo agora. A metáfora do cronômetro funciona só em alguns aspectos da nossa vida. Nosso amigo Cronos, ele está lá dando sequência segundo após segundo e a vida está contando. Mas a gente descobre um outro cara chamado de Kairos, que é o cara que cuida dos momentos do tempo, da qualidade do tempo, e a gente começa a ver que, interessante, eu consigo ter clareza sobre as emoções que eu posso ter nos momentos que eu vivo. Eu posso criar emoções, eu posso criar momentos para mim. E aí eu falei assim, puxa, então eu vou fazer diferente, em vez de começar a viver o tempo, eu vou começar a viver minha vida. E aí eu comecei a me questionar, olhando para trás, tipo, o que eu deixei nesse período todo maluco que eu trabalhava 60 horas, 80 horas por semana e achava isso legal. Assim. Não era ruim, tinha várias coisas positivas naquilo lá, mas tinham várias outras coisas que eu estava deixando para trás. A minha saúde, por exemplo, vinha ficando para trás, enfim. E aí eu comecei nesse processo e tal, e daí 2010 foi o ano que eu comecei a fazer a formação aqui na escola de PNL, 2010 para 2011, e também foi quando eu comecei a conhecer meu psicólogo e tal, e a gente começou a interagir desde então. Então quando eu vinha para as aulas de PNL, antes eu estava na minha sessão com a psicóloga. Então era muito legal, porque quando o Marcos levantava a mão pedindo, alguém tem uma coisa? Vamos lá, sou eu, é nóis. E uma das minhas empresas, por exemplo, surgiu numa aula daqui. A WildTech é uma empresa que eu queria ativar, uma empresa de treinamento, que eu queria que fosse uma empresa de treinamento diferente das que eu tinha. Mas por algum motivo eu não fazia ela acontecer. Mas em 2011 eu parei de dar aula na faculdade, na graduação, e eu comecei a ter aquele abstinência, preciso dar aula, eu estava só trabalhando. E aí numa aula, eu tinha questionado isso com a minha psicóloga e tal, depois conversando na aula, o Marcos falou, alguém tem um objetivo aqui? Está precisando? Eu quero abrir a minha empresa de treinamento e tal. E, enfim, quero abrir empresa.
impede? Não, nada me impede de abrir. Por que você não? Não sei, aquela coisa. E aí ele começou a me questionar, tá, mas quando? Né? Quando é que seria legal, assim, né, para abrir essa coisa? Não sei, ele, primeiro ou segundo semestre, a gente estava em abril. No segundo semestre. Aí ele, mas início ou fim do segundo semestre? Início. Aí ele, agosto ou setembro? Agosto? Início ou fim de agosto? 16 de agosto. A hora não chegou. Mas aí ele perguntou assim, e tá, ok? E sabe qual é a próxima ação que tem que ser feita para poder acontecer no dia 16 de agosto, tá fazendo o que tem que fazer? Eu falei, eu sei, quando é que tu vai fazer? Hoje de noite. Naquela noite eu registrei o domínio da Logitech. A Logitech, na verdade, não foi um nome que eu criei, foi um nome que meu pai tinha criado para minha empresa em 1993. Eu lá jogando Indiana Jones e videogames e etc. Ele olhou para mim e falou assim, um dia tu vai usar essa empresa aqui, eu vou criá-la com esse nome. E aí, tá lá, usando a Logitech, enfim. E dia 16 de agosto eu estava dando HP, dando aula. Foi o primeiro cliente que a Logitech teve. Legal. É um profeta. Não teve nenhuma técnica de PNL aplicada. Ele só trabalhou comigo com pessoas de boa forma. Ele começou a olhar se o meu objetivo tinha positividade, se estava sendo ecológico aquilo que eu acreditava comigo. Ele começou a trazer a questão das especificidades, mas sensoriais. Quando eu estiver lá no dia 16 de agosto, como é que eu vou estar me sentindo? Eu falei, caralho, eu vou estar, então beleza, isso está presente em ti. Né? O que está faltando? Como é que a gente avança nisso? Então, é testável? Eu falei, claro que é. Eu poderia testar de outras formas. Por acaso apareceu um cliente, por acaso o cara pediu 16 de agosto. Por acaso eu estava... Mas, depois disso, eu comecei a testar a empresa de outras formas diversas. Eu estava comentando, quinta-feira, numa outra palestra, que a Logitech não era uma empresa para existir. Ela era uma empresa para ficar de back-office de outras empresas que venderiam conteúdo. Só que o tipo de conteúdo que eu queria ministrar, exemplo esse relacionado ao Viva Seu Tempo, as empresas achavam muito, como assim tu quer ensinar alguém a administrar o tempo em 3 horas? Não tem como. Eu falei, mas eu não quero, eu quero dar dicas para a vida. A partir dali a pessoa vai descobrir o seu mecanismo de fazer as coisas acontecerem. Mas se não tiver base, tu não consegue fazer nada perdurar, entendeu? O pensamento de longo prazo, se tu não tiver base naquilo que tu está fazendo, pode ser na mil técnicas. Primeiro tropeço que tu der, tu vai lembrar como é que era no passado, eu vou viver como eu era aqui, porque era mais seguro. Então eu preciso ter uma base forte para poder dar sequência nas coisas. Essa era a ideia. Ninguém falou, não, mas isso não vai funcionar, isso não vai vender. Eu falei, puxa, eu preciso testar isso. E aí eu comecei a fazer a empresa surgir a partir disso daí. E nesse processo todo, desde 2007, eu vivenciando essas questões de como melhorar o que eu faço, como fazer o que eu faço melhor, como ser mais produtivo, como ser inútil, que é uma metáfora que eu brinco muito. Como é que eu faço para ser inútil em tudo que eu faço? No sentido de que eu vou estar ensinando outras pessoas a fazer o que eu sei fazer e eu posso me dedicar sempre a outros objetivos e novos objetivos. Como é que eu dou mais autonomia para minha filha? Como é que eu faço ela ser capaz de botar a própria roupa? Entendeu? Então, por exemplo, ela é um laboratório para mim em vários aspectos, de comunicação e de como manter o estado daquilo que a gente está querendo, e de conversas e tal. E eu acho muito legal quando eu consigo conversar com ela, por exemplo, e às vezes pessoas vão interagir com ela, deixa eu te ajudar aqui, porque tu não consegue colocar tua roupa. E mal eles sabem que faz quase um ano que ela consegue se vestir totalmente sozinha, ela faz todas as atividades dela sozinha de manhã, sem precisar de ajuda de ninguém, entendeu? E ela chega e fala assim, vamos pai, você tá atrasado. Quero ir pra minha avó, né? E tal. E ela começa a ter essas vivências, assim, entendeu? E isso é legal, ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho na autonomia, né? E o processo de qualidade de tempo pode ser dessas brincadeiras, assim. Então, quando eu comecei a fazer essas atividades do Viva Seu Tempo, eu começava a mostrar para as pessoas algumas coisas que a PNL me ensinou muito. Qual a importância que eu tenho ao dar o primeiro passo? O primeiro passo é o mais importante, tem que ser o mais forte. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer com a Logitech, mas eu sabia o primeiro passo que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu tinha que chegar em casa de noite, registrar o domínio e mandar e-mail para uma pessoa. E foi o que eu fiz naquele dia. E a partir dali a coisa começou a rodar.
E aí o plano foi se montando e eu fui adaptando. Então, se eu não tivesse aquela primeira vontade de sair da inércia, nada mais ia acontecer. E eu ia ficar tranquilo, porque eu ia continuar dizendo que eu queria ter o teu instrumento, mas tu vê quantas coisas que eu faço, porque é difícil, que eu não sei o que lá, Mas o que te impede de testar algo? É o medo de falhar, é o medo do erro, né? Então isso também é um aprendizado muito maluco, assim, porque o Seth Godin fala que ao longo da vida a gente aprende a ficar especialista em perguntar sobre o tempo nos elevadores. É o que a gente vai se tornando especialista, né? A gente entra no elevador, tá lá, chovendo, né? Só vai parar semana que vem, né? E coisa e tal. E aí eu lembro que um dia eu entrei no elevador, eu tava com as minhas mochilas, porque na verdade eu pratico muito esporte, então às vezes eu saio com 3 mochilas de casa, uma para ir na academia, depois outra para jogar tênis ou coisa assim. Às vezes eu saio e aí eu entrei no elevador e tal, tinha um guri, 15 anos no elevador, eu tava no 16º descendo, né, a gente ali e tal. Aí ele, vai viajar? Eu não, é só tenho que trabalhar e tal, tudo mais. E aí ele olhou assim pra coisa do tênis. Mas dá pra jogar na chuva? Eu falei, não! Tava indo tão bem. Essa foi mais próxima de uma conversa sem falar sobre o tema de valor que eu tive. Assim. Interessante. Então tem essa coisa do primeiro passo. Teve outra coisa que meu pai sempre me dizia, eu nunca prestava atenção no que ele me dizia. Na verdade, poucas vezes eu prestei atenção no que ele me dizia, depois a gente começa... Mas sempre tem tempo, né? Então, quando eu tinha uns 10 anos, ele me deu um peso de papel, tinha escrito Pense. Eu penso, toda hora, né? Mas aquele Pense dele, depois ele mudou a metáfora de falar comigo, ele perguntava, tu tem um sofá? Eu tenho. Na época que ele fez a primeira vez essa pergunta, eu tinha um sofá, mas era ruim pra caramba o sofá. Era um sofá onde eu botava a mochila em cima. Eu não conseguia sentar na porra do sofá. Era um sofá que, tipo assim, eu tinha um espaço no JK, e aí eu cheguei numa loja e eu vi assim, caraca, o sofá do tamanho daquele espaço. E aí eu falei, mas não importa, é do tamanho do espaço, não tem sofá desse tamanho em lugar nenhum. Eu falei, compra esse troço, entendeu? E o preço era ridiculamente barato. Eu falei, dá esse sofá. O sofá é uma merda. Eu não tinha como sentar no sofá. Eu acho que eu sentei 2 vezes em toda a existência dele dentro da casa. Assim. Mas as mochilas gostavam, nunca reclamavam. E aí ele perguntava, mas tu tem o sofá? Eu falei, não tenho, mas não dá pra rolar o sofá, entendeu? Aí ele assim, não, então usa o meu sofá. Tu vem aqui, tu bota uma música, aí o mapa não é o território, né? Vem aqui, tu bota essa música aqui, tu senta aqui que tu vai ver. Eu falei, vou ver o quê? Eu não via, entendeu? Ele escutava lá, às vezes, sei lá, Christopher Cross e tal, que eu até curto por algumas músicas e tal, mas eu não conseguia ouvir. Sei. Tipo aquelas musiquinhas assim que pra ele fazia sentido, pra mim não. Né? E aí, uma situação aconteceu de ficar trabalhando em casa lá nos meus pais, e aí eu fui vasculhar umas coisas e achei o LP do Nirvana. Falei, uau! Que diferença! Tem um toca-disco na sala. Aí eu fui lá e botei, e aí eu olhei o sofá. Sofá. E aí eu sentei no tal do sofá e eu fiquei, enfim, eu ouvi o lado do disco lá. E aí eu falei assim, caraca, agora eu entendi o que esse cara está dizendo. O processo do parar, de começar a refletir, de começar a ver o que está pegando dentro da gente. E aí eu comecei a ver que, caraca, a gente não faz isso muito normalmente, assim. E aí eu lembrei do David Allen, que é o cara que trabalha com Gary Fils-Dunn, um método chamado GTD, né, Gary Fils-Dunn. E ele dizia que o grande problema que a gente tem é que a gente vive num piloto automático, que a gente não para. Não é que a gente para, a gente só para quando é parado. Eu só parava quando eu estava lá tomando Dramin na veia, mas aí o Dramin dava sono, eu dormia, então eu não parava de verdade, eu só dormia. Quando eu acordava eu já estava bem de novo, eu conseguia caminhar e ir para o carro e eu dizia, beleza, amanhã eu estou de pé de novo, eu vou em frente. Eu não parava para refletir o que isso está causando na minha vida. Eu não parava para refletir, por exemplo, o que isso está causando às pessoas que estão em volta da minha vida. Eu ter aquele estilo de vida não era ecológico. Eu estava destruindo minha relação familiar, eu estava tirando a minha família do eixo várias vezes, porque o Daniel ligou, o Daniel está no hospital.
Alguém tem que ir lá buscar ele, porque ele não consegue dirigir. Então, tipo, alguém estava vivendo a sua vida tranquila e tinha que volta porque o bobalhão lá resolveu trabalhar mais do que devia, ou não cuida das coisas que ele tem que cuidar. Então eu comecei a olhar e falei, caraca, olha a merda que eu estou fazendo. E não era só comigo, estava impactando a vida de outras pessoas. Eu não era ecológico, condições de boa forma. Eu falei, caraca, legal essa paradinha da PNL. Então, as coisas começaram a aparecer para mim, mas eu pensava assim, como é que eu vou ensinar para as pessoas em 3 horas algo parecido com o que eu vivencio na PNL, né? Então, dentro do Viva Seu Tempo, lá tem uma das dinâmicas que eu faço, que é me descreva o seu dia perfeito. Quais são as sensações que um dia perfeito traz para você? E aí a galera começava a pensar, tudo aquilo e tal, ok. Agora, leve esse seu dia perfeito para o seu dia de hoje. Então, eu começava a mostrar para as pessoas que a questão não estava no que você faz, mas o que você sente quando você faz o que você faz. Começa a aparecer nesse tipo de situação, né? E o que eu sinto quando eu faço o que eu faço é criado aqui. Não necessariamente criado, né? Mas é estimulado pelo meu corpo. É o meu corpo que está fazendo alguma coisa que, baseado em alguma vivência que eu tive no passado, no presente, ou coisa parecida, está causando alguma coisa na cá. Então, eu comecei a olhar para essas coisas e disse assim, caraca, então se eu começar a fazer as pessoas descobrirem, por exemplo, algum estado que torne elas felizes quando elas fazem algo, será que elas conseguem transpor isso para outra atividade que elas estão fazendo? Então, eu lembrava, por exemplo, quando eu jogava basquete na adolescência, toda vez que ia começar um jogo e eu ia começar como titular, minha boca secava de um jeito fora do comum. Eu demorava uns 5 minutos até entrar no jogo. Eu não ouvia o jogo durante 5 minutos. Eu estava só preocupado em não fazer merda. Era a minha única preocupação no início do jogo, era não fazer merda. E aí eu pensava, ok, como é que eu posso fazer para construir essa coisa aqui? Porque quando eu estava com 34 anos, 33 anos de idade, eu fui jogar basquete de novo. E aí, quando eu fui jogar basquete de novo, valendo, com o juiz apitando, adivinha como é que eu fiquei? Eu tava igual o gurizão lá de 14 anos de idade, não querendo fazer merda de jogo. Eu falei, que legal, cara. Entendeu? Tipo, era 2012, eu jogando, eu falei, olha que loucura. Eu tô com a mesma sensação que eu tava lá. Então, eu jogava rindo, eu marquei 15 pontos naquele jogo. Mas pela primeira vez eu consegui ver assim, olha a âncora física de estar numa quadra de basquete com o juiz apitando o jogo, o que causou dentro de mim? Me travou. Eu falei, ok, mas o Daniel Palestrante sabe resolver esse negócio aqui. O Daniel Palestrante sabe chegar numa galera do tamanho que for e falar, entendeu? Então, é muito engraçado porque, tipo, e de novo, numa das aulas de PNL, eu tratei isso, né? E eu criei uma âncora para mim. Então, ninguém nota, mas quando eu vou começar a palestrar, eu faço esse movimento aqui com um passo e eu estou no meu momento, estou na minha zona. Ninguém me tira de lá. Pode fazer o que quiser aqui. Ninguém vai me tirar de lá. Então, eu consigo gerar a sensação que eu quiser. E aí é muito louco. Quando eu estou no meu dia e uma coisa começa a me dar ansiedade, eu preciso baixar a minha ansiedade. O que eu faço? Entra no modo palestrante, ele te dá calma. Né? Só que daí eu pensei assim, mas como é que eu não posso ensinar as pessoas isso? Porque as pessoas têm que ter vivido alguma coisa para ter isso. E eu comecei a ver que uma das coisas que acontecia quando eu fazia isso aqui, é que eu prestava mais atenção na minha respiração. Eu falei, o que é isso aqui? Pode ser uma sensação de ser modelada. O PNL me ensinou a modelar as coisas. E aí quando a minha filha da Piti, para quem viu Divertidamente, por exemplo, entende o que eu estou falando? Quando a minha filha da Piti, eu sento com ela e falo assim, e ela já me olha, ah não! Eu assim. Vamos respirar. E daí a gente respira 3 vezes. E ela faz. Mais 2 vezes. E ela respira 2 vezes. Eu falei, o quê? O que tá pegando? E aí a gente começa a conversar. Então assim, eu imagino que se eu tivesse 16 anos,
Como eu estivesse escrevendo no modo Matrix com o chinelo vindo, né? Né? Tu tá aqui, mas são só dois, né? Então, são outras formas de fazer a vivência, entendeu? De criar estados diferenciados para quem a gente convive junto, né? E uma criança é uma metáfora aberta, entendeu? A gente consegue influenciar demais a parada. Ai, pai, eu não sei tal coisa. E se tu soubesse como é que seria? E ela sai falando, entendeu? Ela sai falando. Então, assim, a gente começa a brincar com as perguntas de precisão, etc. E tal, e começa a jogar com isso. A gente consegue desenvolver as pessoas sem elas notarem que estão sendo desenvolvidas. Então, eu comecei a pensar, como é que eu faço isso no treinamento? Como é que eu faço as pessoas se desenvolverem sem elas notarem que eu estou tentando brincar com algumas coisas dentro delas aqui, né? E aí quando a gente me perguntou, tá, mas o que tem de penalidade nesse negócio? Eu falei, cara, tem um pouco disso, mas... Aí eu queria terminar contando uma história com vocês, assim. Eu atendi uma pessoa 2 semanas atrás e ela estava travada no que ela estava fazendo. Na verdade, ela queria parar de fazer o que ela estava fazendo. Ela não queria mais fazer. Ela estava com um local abarrotado de trabalho pendente, vamos chamar assim. Tinha uma parte física do trabalho dela pendente. E aí eu mostrei para ela várias formas dela poder entender o que ela tinha que fazer. A gente montou um grande quadro para ela visualizar tudo que ela tinha para fazer e ela poder identificar o progresso desse trabalho dela. Um fluxo entre o que ela tinha que fazer até as coisas ficarem prontas. E ela tomou consciência que ela tinha muita coisa pendente para fazer. Tinha coisa pendente de 1 ano atrás. Tinha coisa pendente... Deixa eu só ver se está gravando aqui ainda. E aí? Tamo bem. Eu queria ver se o que estava acontecendo aqui com ela. E aí eu vi ela travada demais. Eu falei, tá, mas... Poxa, mas... quando tu pensa a respeito de fazer uma atividade dessa, qual dessa aqui te incomoda mais? Aí eu peguei lá, essa daqui, quando tu pensa em fazer ela, o que acontece? Ela me dá uma dor. Eu falei, yes! Beleza. Onde é que está essa dor? Ela assim, é uma dor aqui, uma coisa meio aqui, assim, ok. Olha pra dentro de ti. Ela, hã? Fecha o olhinho. Olha pra dentro de ti aí. Como é que é essa dor? Qual é a forma dela? Ela é redondinha. Eu falei, legal, tem cor? Não, tem um corzinho aqui e tal, assim, que ela... Tá, e aí? Então é que ela é grande? Ela é grande, e ela é dura ou é fofinha? Como é que ela é? Assim, ela é fofinha. Eu falei, legal, ela é fofinha do tipo que esvazia, tu acha? O que ela... Eu acho que esvazia. O que a gente pode usar para furar esse troço aí? Então, para esvaziar ela. Eu posso usar uma agulha que tem aqui. Eu falei, usa agulha então, vamos lá e tudo mais. Ok, agora ela ficou pequenininha e tal. Então, como é que a gente pode enrolar ela para ficar bem isolada da gente e tal? O plástico bolha. Eu falei, enrola ela então aí com plástico bolha. Por que é legal? Por que o plástico bolha? Eu fiquei curioso no meio da condução da coisa. Por que plástico bolha? Só para entender, porque é legal, eu gosto de apertar. Eu falei, ok, então enrola bem o plástico bolha. Agora amassa esse plástico bolha aí, então, do jeito que tu gosta de amassar. Então, e agora como é que tá? Tá legal. Ok. Você tá vendo algum lixo perto de ti aí? Tô vendo. Joga lá. Ela jogou. Aí a gente, tá. Volta. E agora? Como é que vai fazer essa tarefa aí? É só uma tarefa chata, né? Não tem mais a dor. Só é uma tarefa chata. Ok, beleza. Então, aí tá, beleza. Daí a gente começou a fazer a tal da caminhada da identidade. Eu comecei a fazer ela perceber o ambiente que ela estava vivendo. Como é que ela se comportava nesse ambiente. Aí ela dava mais um passo, ela me trazia como é que ela o que ela tinha de capacidade, o que ela tinha de crença. Aí eu perguntei, quem é você aqui? Ela deu um nome lá. E o que mais tem aqui? Aí ela trouxe uma... Uau! Eu falei, legal. Agora, quem você quer ser? Essa pessoa aí que tá aí dentro. Quem é essa pessoa? Ela começou a construir uma nova identidade para ela. Ela deu um nome, deu... Falei, essa pessoa que está aí, o que ela conhece, o que ela acredita, como é que ela se comporta. E ela começou a vir, não sei o que lá e tal. Beleza. Essa eu não te contei ainda. Aí, e assim, ela tá, show de bola. Agora dá mais um passo e volta pro ambiente onde tu tá. Com tudo que tu
tem de recurso agora para viver nesse momento. Que ela voltou, beleza. Eu saí de lá, eu tava de ônibus, e aí eu falei, quando eu chegar em Porto Alegre, ela priorizou lá as atividades dela, essa atividade aqui eu quero que tu me diga que tu terminou ela quando eu cheguei em Porto Alegre. Só ela. Tu não precisa fazer mais nenhuma se tu não quiser. Tu não precisa fazer nada do que tá aqui. Só faz essa pra mim. O que eu tava fazendo? Primeiro passo. Eu só queria que ela desse o primeiro passo. E ela foi lá, quando chegou em Porto Alegre, ela fez, nossa, eu fiz aquela, já fiz mais uma outra que tava aqui também, e tal. E passou mais um dia, ela fez mais, passou outro dia, ela fez mais. Eu mostrei a foto para Alex, ela reformou a casa. Ela retornou o espaço que tinha lá, o espaço, ela entregou tudo que ela tinha que fazer, ela reformou a casa, ela mudou o ambiente. Esse foi o que chegou a causar no final do negócio e tal. Eu falei, beleza, cara. Aí eu falei, porra, é pra isso que eu acordo, entendeu? Tipo, ajudar as pessoas a se desbloquearem de algum jeito, ó, encontrarem os seus fluxos, né? Essa brincadeira aqui de fluxo chama Kanban. Tem toda uma técnica para ensinar as pessoas a fazer planejamentos e tal e tudo mais. Mas eu não estou preocupado no fluxo da parede, estou preocupado no fluxo interno. Como é que eu faço as pessoas criarem fluxo, estarem em fluxo no que elas fazem, né? Então, é isso que eu queria comentar com vocês aqui, né? Que é um pouco do que, olhando para a caminhada da PNL de 2007 para cá, foi o que eu venho aprendendo cada vez mais sobre isso, né? E o quanto tem me ajudado e o quanto eu tenho conseguido ajudar outras pessoas quando elas pedem ajuda, né? Isso é importante. Então, se a pessoa não quer ser ajudada, você quer lá, não há o que a gente possa fazer, né? Então é bem legal nesse sentido. Então, o que eu queria compartilhar com vocês e agora a gente, enfim, pratica, conversa, etc. Então, beleza? Obrigado.